Os consumidores, eles tomam suas decisões de compra baseadas na experiência que os produtos oferecem, tá? Isso é uma coisa, quem sabe, muito clara para todos. Quando a gente fala de comportamento de consumo, é sempre bom a gente fazer aquela comparação de iceberg, né? A ponta, que é o que é visível de um iceberg, é a nossa ação. E tudo que está embaixo são sentimentos, emoções e processos que a gente não controla. O que, obviamente, todo o processo de compra nosso está lá embaixo e a gente traz para cima querendo racionalizar o porquê estamos comprando algo. Mas enfim, isso é só para ter um entendimento macro. Mas o que eu quero falar sobre inovação no mundo de hoje, entre consumidores e marcas, é o seguinte: qual é a grande função das empresas, qual a grande função das marcas inovadoras no mundo que a gente vive agora? E é exatamente isso. Trazer impacto positivo para quem usa, criando experiências mais positivas. Esse é o segredo de marcas que crescem exponencialmente e se destacam em meio a marcas que lucram com o erro do usuário. O que é lucrar com o erro do usuário? Vamos lá. Aqui na nossa imagem, a gente tem o Netflix e tem a Blockbuster, que foi a maior locadora de fitas que já existiu até hoje. Tá? E o Netflix também era uma locadora, mas ele entendeu um processo inovador, entendeu um contexto de streaming, de entregar esses conteúdos para as pessoas de uma forma diferente, não mais locando algo, e virou quem é hoje, e a Blockbuster simplesmente acabou. O que acontece aqui? O que é erro do usuário? Alguém aqui lembra quando tinha que devolver uma fita de vídeo e esquecia de rebobinar a fita? Lembra que a gente pagava por causa disso? Gente, isso é lucrar em cima de um erro de um usuário. E no mundo que a gente vive hoje, isso é um processo completamente contra a inovação que a gente está vivendo. Então, às vezes, um exemplo desses nos faz despertar para entender se eu não tenho algum processo na minha empresa que está recebendo dinheiro porque o usuário não está correto, porque o usuário está fazendo alguma ação diferente do que deveria fazer. Um outro exemplo importante para vocês se conectarem com isso é pensar nos novos bancos, né? Aqui não é uma propaganda nem de Banco Inter, nem de Banco Nubank, mas são dois grandes exemplos. Então eu trouxe eles aqui para a gente entender, por exemplo, esse processo no sistema financeiro. Tá? Olha só essa pergunta. Qual banco quer te educar financeiramente? Lembra que o sistema bancário antes entregou na nossa mão um cartão de crédito e não nos ensinou a usar, mas ele disse que a gente podia parcelar a conta do final do mês. E aí quem entrava naquela parcela daquela conta não conseguia sair nunca mais. O tamanho dos juros que existia lá fazia com que a gente entrasse numa dívida quase que eterna. E hoje em dia, quando a gente fala desses novos bancos, dessas fintechs, eles têm mecanismos de ajuda para que a gente compreenda como é o processo financeiro. Não que os bancos tradicionais não tenham feito isso, eles estão fazendo, só que o movimento deles é sempre mais lento, né? É uma burocracia muito maior quando a gente fala de algo que foi enraizado numa estrutura de passado, quando a gente fala de algo que é completamente inovador e nasce no mundo que a gente vive hoje.